de número 8 até o versículo de número 10. Lembra-te, pois, da palavra que ordenaste a Moisés teu servo, dizendo: vós transgredireis, e eu vos espalharei entre os povos, e vós vos convertereis a mim, e guardareis os meus mandamentos, e os fareis. Então, ainda que os vossos rejeitados estejam no cabo do céu, de lá os ajuntarei e os trarei ao lugar que tenho escolhido, para ali fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos, e o teu povo que resgataste com a tua grande força e com a tua forte mão. Diga amém. Agora diga comigo: Senhor, a tua palavra é espada, penetra no mais íntimo da minha alma. Amém. Aleluia. Meus irmãos, vou fazer uma pergunta redundante. Quantos aqui se lembram que tem promessas específicas de Deus para a sua vida? Levante assim a sua mão. Amém. Vou fazer uma segunda pergunta. Quantos já tiveram a experiência de estar decidido a desistir? Você estava decidido a chutar o balde. Aí você se lembrou de uma promessa e decidiu suportar. Levante assim a mão. Salmo 119. Eu não lembro agora o versículo. O salmista diz assim: lembra-te da promessa feita ao teu servo. 119:49. Lembra-te da promessa feita ao teu servo, na qual tu me fizeste esperar. Quantas vezes você está no limite e você diz: quer saber? Não preciso disso, não tenho que me submeter a isso, vou fazer isso aqui. Aí você lembra de uma promessa. Tem um louvor na harpa cristã interessante. Hoje à tarde eu estava lembrando que era o louvor que eu mais cantava quando eu era menino. O louvor diz assim: firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico na dispensação do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas
de Jesus o Cristo, firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Não importa quão belo seja um prédio, uma casa, quão pujante seja a sua arquitetura. Eu já tive a oportunidade de visitar castelos extraordinários. Castelo de Versailles, França, os portões de ouro. Mont Blanc, na Suíça, virado para o lago. Não importa a beleza de uma arquitetura, a parte mais importante de uma construção é o que ninguém vê: o alicerce. Toda construção depende do alicerce. Se ela não estiver bem firmada, bem fundamentada, o prédio cai. A nossa vida espiritual precisa ser dirigida com base nas promessas, fundamentada nas promessas de Deus. Muita gente quer dirigir a sua vida com base em sentimentos, dinheiro, circunstâncias, mesmo em relacionamentos. Mas o que dá sustentação à nossa trajetória de vida e fé são as promessas de Deus. E um detalhe: não importa o que aconteceu depois da promessa, pois a garantia da promessa não está em mim nem em você, está em Deus. Segundo aos Coríntios capítulo 1, versículo 20, Paulo diz: porque tantas quantas promessas há de Deus, tem nele o sim, e por ele o amém, para a glória de Deus por nosso intermédio. Alguns estudiosos dizem que na Bíblia há cerca de 8.100 promessas. Já vi uma relação mencionando cerca de 30.500 promessas. É um número bem discrepante do primeiro. Paulo, o apóstolo, não estava preocupado com o número de promessas que estão registradas nas Sagradas Escrituras. Ele diz: tantas quantas são. Se 8.000 ou 30, tantas quantas são de Deus, tem nele o sim. A garantia da promessa é o próprio Deus. E por ele, o amém, a confirmação, a segurança, para a sua glória, por nosso intermédio. Então diga comigo assim:
eu tenho promessa. Agora diga comigo: e vou viver as promessas de Deus na minha vida. Firme nas promessas, sempre vejo assim, purificação no sangue para mim. Plena liberdade gozarei sem fim, firme nas promessas de Jesus. Solta a voz e diz: firme, firme, firme nas promessas de Jesus, o Mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Nós estamos há 5 semanas falando sobre Neemias. Em 52 dias ele ergueu as muralhas de Jerusalém. Um fenômeno. Já fiz um relato histórico superficial de como o povo de Judá foi parar na Babilônia. Ano 722 aproximadamente, antes de Cristo, caiu o reino do norte, Israel. Foi destruída, as 10 tribos foram dispersas e nunca mais se reorganizou. Ano 608 antes de Cristo, Nabucodonosor sitia Jerusalém e Judá. 10 anos de cerco aproximadamente. 598 antes de Cristo, Babilônia domina Judá, mas não destruiu Jerusalém. Estabelece um governante, transforma Judá numa província e deixa as coisas caminhando sob jurisdição babilônica, caldaica, de caldeu. 588 a.C., Jeoiaquim resolve promover um golpe contra a Babilônia. Babilônia reage, manda exército, esmaga a revolta de Jeoiaquim, mata milhares, dispersa outros milhares, e alguns de sangue nobre são levados para a capital do império, entre eles Daniel, Ananias, Misael, Azarias, que você conhece como Sadraque, Mesaque e Abednego. Ezequiel é levado para uma outra região do império. Jeremias, porque são todos contemporâneos, Jeremias rejeita ir para a Babilônia e decide permanecer em Jerusalém. Posteriormente, Jeremias é levado à força pelos seus próprios compatriotas para o Egito. Lá ele é apedrejado porque não concorda com a rebeldia do povo de Judá contra Deus e a sua palavra. E Judá permanece 70 anos no cativeiro. 539 a.C., Ciro o Grande domina a Babilônia, encabeçando o Império Medo-Persa, que viria a se tornar um dos maiores impérios de toda a história da humanidade. E a política medo-persa, a política de Ciro, constituía em mandar os povos cativos de volta para as suas terras, desafogar a capital
capital do império. E nisto Judá foi contemplado. 538 a.C. volta o primeiro grupo, liderado por Zorobabel, para reconstruir Jerusalém. Josué, sumo sacerdote, filho de Jeozadaque, volta também nesse grupo. Lá por volta de 485, quase 100 anos depois, volta um segundo grupo liderado por Esdras, sacerdote e um dos homens mais brilhantes das Sagradas Escrituras. Por volta de 445, alguns falam em 460, não há precisão, o tempo é muito distante para ser preciso, mas antes de Cristo, Neemias volta para Jerusalém liderando um povo, só que agora é preciso lembrar, Neemias vem comissionado pelo rei para reconstruir as muralhas de Jerusalém. Falei com os irmãos de alguns traços de comportamento, traços do caráter, perfil da liderança de Neemias, que lhe levou a alcançar o resultado que obteve em 52 dias. E eu já falei de 4 pilares desta construção de Neemias. O primeiro foi empatia. Diga comigo, empatia. O segundo foi quebrantamento. Fala aí comigo, quebrantamento. Eu tenho que lembrar dessa frase. Eu era ainda muito menino e nós tínhamos uma moça lá na igreja que ela se arrogava com muita facilidade. E ela brigava por qualquer coisa, até pelo louvor que ela não queria que cantasse naquele dia, ela se levantava. E aí a gente fazia um coral e dizia para ela: te humilha, pó. Aí piorava a situação, porque o pó virava rocha e ela ficava muito valente. Então, quebrantamento. Terceiro pilar da reconstrução de Neemias foi disciplina na oração. Essas mensagens estão todas gravadas, arquivadas, você pode assistir, meditar, refletir, colocar em prática. E a quarta, disciplina no jejum. A quinta eu quero falar hoje à noite. O quinto bloco, o quinto pilar desta reconstrução de Neemias e que você precisa colocar na sua vida é firmeza nas promessas de Deus. Onde está a tua base, a tua estrutura? Porque as lutas virão, os problemas chegarão. Qual é o teu fundamento? Vou sair porque fulano não gosta de mim, vou embora porque não vou com a cara de fulano, vou desistir porque estou enfrentando dificuldade. Qual é, onde você está firmado? Qual a tua sustentação? Ah, pastor, e se Deus esqueceu? Ele jamais esquece. Esquece sim. A Bíblia diz que Deus lembrou de Noé. Se Deus lembrou de Noé porque tinha esquecido. Incrível como as pessoas gostam de ler a Bíblia de maneira distorcida. Deus não esquece do que lhe prometeu. Deixa eu começar te lembrando que as promessas de Deus têm uma origem: o caráter de Deus. Diferente de nós, que muitas vezes fazemos promessas pelo impulso, fazemos promessas para nos livrarmos de alguém que está no pé, o Senhor Deus só faz promessas que Ele pretende cumprir, que estão no seu eterno plano realizar. Números capítulo 23, versículo de número 19, diz que Deus não é homem para que minta,
Vou repetir porque só uma irmã entendeu e deu glória a Jesus. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Havendo dito não o fará, tendo prometido não o cumprirá. Lá no profeta Jeremias, capítulo 1, versículo 12, o Senhor diz a Jeremias: eu velo sobre a minha palavra, e não é para a cumprir. Eu velo sobre a minha palavra para a fazer cumprir, ou seja, Ele opera para que a sua palavra tenha o seu devido cumprimento. Por que isto? Porque Deus não promete por emoções, Deus promete pelo seu caráter. Homens falham, sistemas falham, sentimentos falham. Teve gente que te fez promessa baseado em sentimento e não cumpriu. Não foi necessariamente ruindade, mau caratismo, é que prometeu com base na emoção. Deus nunca falha. Eu e você que vivemos firmados das promessas, temos o nosso sustento, a nossa garantia, a nossa firmeza, a nossa esperança, não na promessa, mas em quem a fez. A nossa promessa, a nossa garantia está naquele que fez a promessa. Paulo diz aos Tessalonicenses: fiel é o que prometeu. A Timóteo ele diz: se somos infiéis, ele permanece fiel. Diga comigo, vai se cumprir. Repete, vai se cumprir. Porque a fidelidade de Deus não é circunstancial. A fidelidade de Deus não depende da nossa condição e capacidade. Tudo que eu preciso fazer é caminhar na direção para a qual Ele apontou. Se a promessa é de Deus, pode descansar, pode confiar, pode dormir, Ele vai cumprir. Não porque Deus precisa te honrar, não porque Deus precisa ser reconhecido. Deus não tem problema de autoafirmação. Pode descansar, varão, Deus vai cumprir, porque já que Ele prometeu, Ele tem que cumprir, porque Deus vai te honrar. Deus não cumpre a promessa porque precisa se garantir. Ele não tem problema de autoafirmação. Deus não sofre preconceito, Deus não sofre de depressão, Deus não entra em melancolia. O lugar onde o seu trono está estabelecido é o mar de vidro, ou seja, o mundo pode despedaçar, o reino de Deus permanece inabalável. Ele vai cumprir, porque Ele é Deus. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Pode empenar o eixo da terra. A promessa está fundamentada no caráter de Deus.
Vou te contar uma coisa, eu não quero que você tome isso como referência para a sua vida pessoal. As experiências são muito pessoais, tá? Aquilo que é doutrina é para toda a igreja, passou a régua, prego batido, ponta virada. As experiências são pessoais. Meu pai pastoreou uma cidade, Saúde. Vou dizer os nomes porque tudo é muito extraordinário. Aliás, eu vou poupar os nomes. Se tu quiser, depois tu me pergunta. Estou online. Deus nos acuda esse online. Uma moça da igreja recebeu de Deus uma palavra profética de que ela iria se casar com o rapaz fulano. Foi dito o nome. E como o coração dela o amava, aquilo para ela foi um presente. Mas passaram 1 ou 2 semanas e aquele rapaz se afastou da igreja e caiu no mundão, mas bagunçou com força. Como eu digo quando estou descontraído, esculambou. Foi embora desviado, foi embora para São Paulo, ficou anos em São Paulo, afastado da igreja, sem querer nada. Daí a pouco ele passou num concurso da Petrobras, depois de anos, e ela lá, e o povo dizendo, se fosse Deus que falou, não teria acontecido. Não foi Deus, a profecia é de carne, Quando ele passou num concurso da Petrobras, ele foi transferido pela Petrobras aqui para Entre Rios, para a região de Entre Rios, veio morar na região aí. Nesse período ele foi em Saúde visitar os pais, membros da igreja. Lá, em um culto, voltou para a igreja, se reconciliou anos depois. Pediu aquela moça em namoro. Foi trabalhar, voltou, noivou. Foi trabalhar, voltou, casou. Se envolveu com o ministério de forma linda e extraordinária. Foi ordenado, foi consagrado ao presbitério, ordenado ao pastorado. Hoje é pastor de um dos campos das Assembleias de Deus do estado da Bahia. É diretor da maior escola da cidade onde ele pastoreia. Tem filhos já adultos. Porque depois que Deus faz a promessa, queridão, a rosca do parafuso pode luir. Jeová vai cumprir aquilo que ele disse que iria fazer. Ele vai cumprir. Se você não se incomodar, diz aí para o irmão do seu lado, essa é para você. Firme nas promessas, hei de não falhar. Quando as tempestades vêm me assolar, pelo verbo vivo hei de batalhar. Firme nas promessas de Jesus. Vai. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Pergunta para mim assim, pastor Josué, fala melhor, você tomou café, pastor Josué, que garantia eu tenho? Faz essa pergunta desaforada de novo. Que garantia eu tenho? Você ainda tem coragem de repetir?
Muito bem. Eu vou lhe apresentar a garantia infalível, a garantia irrevogável, a garantia de que as promessas de Deus vão se cumprir. É Jesus Cristo. Todas as promessas de Deus se cumprem em nós e para nós em Cristo Jesus. A grande tragédia é que nós estamos vivendo um cristianismo que não tem Jesus como centro. Aí bagunça. As promessas estão fundamentadas em quaisquer circunstâncias, menos em Jesus. Mas aqueles que têm em Jesus o fundamento da sua esperança, estes viverão todas as promessas de Deus em sua vida. Olha, o texto que eu já citei, eu vou repetir. Porque tantas quantas foram ou sejam há em Deus, tantas quantas promessas há de Deus, tem nele. Nele quem? 2 Coríntios capítulo 1, versículo 20. Estou sentindo Jesus aqui. Olha o 19. Porque o Filho de Deus, porque quem? Não, repete, quem? Só mais uma vez, quem? Porque o Filho de Deus, como é o nome dele? Jesus Cristo. Repete o nome dele. Jesus Cristo. Que entre vós foi pregado por nós, isto é, por mim e por Silvano e Timóteo. Não foi sim e não, mas nele houve o sim. Porque tantas quantas promessas há de Deus, tem nele. Nele quem? No Filho de Deus, Jesus Cristo. O que eu e você precisamos entender é que a promessa não depende do profeta, nem do presidente, nem do pastor, nem do papa. A garantia das promessas está no Filho de Deus, Jesus Cristo. Aleluia. Por isso que a nossa vida cristã precisa ser minuciosamente fundamentada em Jesus Cristo. Tem um louvor muito antigo que diz assim: conheci um grande amigo, ele é filho de Deus Pai, o seu nome é Jesus Cristo, nele a gente pode confiar. As promessas de Deus não estão garantidas no quanto você possui guardado. As promessas de Deus não estão asseguradas em até que ponto as circunstâncias da sua vida estão sob seu mais absoluto controle. Olha bem para mim, você mora no Brasil, e os crentes brasileiros normalmente estabelecem suas promessas e expectativas em governos.
Então, se o governo for o D, vai dar tudo certo. Se for D, vai dar tudo errado. Pode acontecer de dar tudo certo e tudo errado na vida de qualquer pessoa que se guia por circunstâncias. Na sua vida, cujas promessas estão fundamentadas em Jesus Cristo, o tudo errado está à margem da possibilidade, porque a sua garantia é Jesus. Ele é o Criador, sustentador, garantidor, paraninfo de todas as promessas que você recebeu. Eu conheci uma mulher que esperou o marido voltar para casa 27 anos. Ela esperou tanto que no dia 22 horas ela já estava vestida para dormir e a campainha do apartamento tocou. Esposa de um mega empresário. Quando a campainha tocou, ela se perguntou: quem está chegando uma hora dessa, 22 horas? E ela abriu a porta, ele estava em pé na porta, ela desmaiou. Porque quando Deus promete, se você aprender a esperar, o problema dessa bendita geração é a dopamina, é a mania do prazer imediato. Essa geração não tem paciência nem para comer mais. Em algumas nações do mundo, as pessoas entram no drive-thru, tomam um café da manhã, entram meio-dia para almoçar e entram novamente à noite para jantar. Elas não têm paciência de parar. As coisas demoradas não atraem mais essa geração movida pelo imediatismo. Ô igreja, Deus trabalha no tempo, ao longo do tempo, através do tempo, para alcançar aqueles que esperam o seu tempo. Eu era um jovem pregador, estava iniciando ainda. E eu me lembro que uma certa feita, meu pai me levou para a convenção. Para quem não sabe, convenção é o encontro anual de todos os pastores daquela denominação. Eu era novinho e fui para a convenção, foi em Salvador. E naquela noite estava pregando um homem, e eu recebi a informação que ele estava fazendo uma equipe de pregadores para ir a eventos onde ele não poderia ir, e ele iria projetar esses pregadores. E eu tentei falar com ele depois do culto e consegui embrenhar no meio do povo e alcancei ele em cima do púlpito e falei com ele. Mas ele me tratou com um certo desprezo, com um certo descuido. Eu fiquei frustrado, constrangido, sem graça. Desci daquele púlpito para baixo. Aí quando eu fui subindo a escadaria para onde nós estávamos hospedados, lá no próprio templo, era o templo da Assembleia de Deus da Liberdade em Salvador, meu pai colocou a mão no meu ombro e disse assim: meu filho, no tempo de Deus você nunca está atrasado. Isso virou um texto áureo para mim. Fala com o seu vizinho, se está no tempo de Deus. Fala aí, se está no tempo de Deus, está em tempo. A garantia da promessa é Cristo. Fora de Cristo, toda promessa vira religião.
em Cristo, toda promessa se torna vida espiritual. Jesus é o centro da nossa fé, é o centro da nossa adoração, é o centro da nossa vida, é o centro do nosso culto. Jesus e ninguém mais. Descansa nele. Lá vai, isso aqui vai afrontar alguém, inevitavelmente, porque as promessas de Deus exigem fé, não pressa. Vou repetir: as promessas de Deus exigem fé, não pressa. Aprenda a esperar. Aprenda a aguardar. Parece loucura, mas se o Senhor disse, você vai ter que esperar. Eu vi uma vez um pregador dizendo assim: José chegou no Egito como escravo, de repente era governador. De repente, 13 anos vendido como escravo, sem notícia da família, caluniado na casa onde foi trabalhar, jogado na masmorra. Tu realmente achas que isso é de repente? E o detalhe: e se não interpretasse o sonho do faraó direito, corria o risco de ser mandado para a morte. De repente, o Senhor diz a Abraão: tua mulher vai ficar grávida, teu herdeiro não será o teu servo Eliezer ou Eliezer. De repente Sara ficou grávida. De repente, 25 anos de uma estéril esperando uma promessa se cumprir, é de repente. Quem aqui esperaria esta promessa 25 anos? Aí você está contabilizando: ah, mas eu estou esperando há 10, estou esperando há 12. E Sara olha para você e diz assim: se aprume, eu esperei 25. Davi, da unção, em 1 Samuel 16, para a coroa em 2 Samuel 1, durou aproximadamente 15 anos. Provérbios 19:2 diz: quem crê, não se apresse. O texto bíblico diz: aquele que se apressa erra o caminho. No livro de Provérbios da minha avó, ela dizia: está apressado, filho? Come cru. Quem já ouviu esse texto da Bíblia da minha avó? As promessas de Deus exigem tamanha disposição de esperar o tempo. Jesus poderia ter nascido grande, nasceu como qualquer criança,
Quando ele começou a falar, ele poderia já estar explodindo em seu ministério. Mas Jesus esperou 30 anos para começar o seu ministério. Preste atenção, 30 anos de espera para um ministério que só durou 3 anos, que culminou com 3 horas na cruz e 3 dias no túmulo. 30 anos de preparação para 3 anos de ministério, 3 horas de amargo na cruz, 3 dias no túmulo. Mas o resultado disso sou eu e você, com as portas abertas para entrar na eternidade. E eu sei que Deus está falando de maneira muito direta nesta noite com alguém que pediu a Ele hoje uma palavra. Fala comigo. Talvez você esteja online, dizendo a Deus: eu quero uma palavra, porque eu abri mão de coisas, eu abri mão de direitos, eu abri mão de sonhos, eu perdi oportunidades, meu tempo passou, e eu esperei por causa da promessa. E Jeová te diz: o teu tempo passou, mas o meu está em processo. Oh, aleluia! O tempo de Deus não é atraso, o tempo de Deus é preparação. Oh, ebadadashi, labai no fastoragai. Você tem que entender o tempo, porque nesse tempo Deus está te preparando, e talvez Ele não esteja te preparando para receber a promessa, talvez Ele esteja te preparando para segurar a promessa. Porque tem muitos que, quando a promessa se cumpre, não sabem o que fazer com ela e fazem besteiras. O Senhor está no controle de tudo. Comece a pregar para você e dizer: eu preciso crer, eu preciso crer, eu preciso crer. Eu já vou terminar. Neemias é um homem firmado nas promessas. Se você vai viver transformação, se você vai caminhar na direção daquilo que Deus planejou para a sua vida, se firma nas promessas de Deus. Não dê ouvido à voz do diabo, que quer colocar dúvida em sua alma. Não dê ouvido à voz do seu amigo desavisado, que coloca o caráter de Deus em questão. Creia. Quarto, as promessas de Deus. Um homem, uma mulher firmada nas promessas, lembra-se delas na crise. Poucas coisas têm o poder de roubar de nós a visão, como a crise. A crise nos cega. A crise tende a nos tornar egoístas. Na crise você tende a pensar apenas em você. É por isso que normalmente, quando você está em crise, Deus manda alguém
te pedir ajuda, passando pelo mesmo problema que você está passando. A diferença é que muitas vezes o problema de quem te procura é bem menor do que o teu, que é para te dar a chance de dizer assim, reclamando com a dor na unha, e eu aqui sentindo dor no corpo todo. É Deus te dando a chance de não ser egoísta. Camarada estranho chega na casa de uma viúva pobre, no meio de uma cerca miserável, e diz assim: me dá um pouco de água. Ela levanta para ir buscar água. Se tivesse rede social, para aquela mulher saber que a seca era culpa dele, que ela ia dizer assim: provocou a seca, agora está com sede. Ela levanta e vai buscar água. Quando ela vai buscar água, ele diz assim: dona moça, pois não? Prepara um bolo pequeno para mim. Ela vai dizer: meu senhor, eu estou catando os últimos gravetos para fazer o último bolo para mim e meu filho, com o restinho de farinha que tem na panela, um resto de azeite que tem na botija. Depois que eu comer o último bolo, nós vamos esperar a morte, vamos comer e morrer. Ele olha para ela e diz assim: faz um bolo primeiro para mim. Quem faria? Eu não vou dizer que ninguém aqui faria, mas quem faria? Mais ou menos assim: o meu bolo eu até te dou, mas o do meu filho? Sei não. A mulher vai e faz o bolo para o desconhecido. Pastor, mas foi o profeta Elias. Você sabe, ela não. Ela não sabia. Era só um desconhecido que chegou na porta da casa. E ela traz o bolo. E eu consigo imaginar o olho do menino, o olho comprido do menino, porque, irmão, o olhar da fome é longo. Eu imagino o menino olhando para o bolo e pensando assim: lá se foi meu bolo. Aí o profeta olha para a mulher e diz assim: vai lá e faz um bolo para você também. E ela disse: você não entendeu, só tinha um resto de farinha na panela, só tinha um resto de azeite na botija. E o profeta diz assim: vai e faz, porque o Senhor, o Deus de Israel, a quem eu sirvo, te diz que a farinha da panela não acabará e o azeite da botija não secará, até que venha chuva sobre a terra. Só se você pode dar um glória a Deus. Deus trabalha na tua crise para você não se tornar egoísta. A crise tira a visão. Agar está no deserto com Ismael, e se a gente olhar bem o texto, Ismael não é mais uma criança, é um adolescente, um pré-adolescente. E por que ela estava no deserto, pastor? Porque Isaac nasceu. Isaac já é um menininho ali correndo no quintal. Ismael já é mais velho do que Isaac, há alguns anos. E chegou um momento que Ismael deu um cascudo em Isaac, um peteleco. Sara viu. Aí Sara se revoltou e chegou para Abraão e falou assim: quer saber de uma coisa? Manda esse menino embora com a escrava, porque o meu filho não vai herdar com o filho da escrava.
Lá vai H embora, expulsa de casa, um bocado de pão e uma botija de água. Bocado de pão não é como aqui no Nordeste, que ele fala um bocado no Nordeste é muito. Um bocado ali é o pão de uma refeição. A água acabou e Ismael começou a chorar. H entra em desespero e ela diz a Ismael: espera aqui. E ela se afasta. Eu não sei o que fez ela convencer Ismael a ficar. E ela se afasta para chorar. E a Bíblia diz que ela se afastou para não ver o menino morrer. E quando ela está lá no ermo, afastada do menino, para não ver o menino morrer, alguém bate no ombro de Agar. No deserto, tem ninguém. Quando Agar levanta, tem um homem, que a Bíblia diz, o anjo do Senhor. E o anjo do Senhor diz assim: levanta, porque Deus ouviu o choro do menino. Aí está escrito assim: Deus lhe abriu os olhos e ela viu uma fonte. Não diz que Deus abriu a fonte, diz que Deus lhe abriu os olhos. Muito provavelmente a fonte já estava lá, mas a crise tira a tua visão. A promessa de Deus é para te dar firmeza na crise, para te fazer lembrar na crise. Vou repetir, Salmo 119, versículo 49. Lembra-te da promessa dada ao teu servo, na qual me fizestes esperar. Olhe a oração de Neemias que nós lemos, capítulo 1. Versículo de número 8, quando Neemias está orando acerca da condição de Judá, ele diz ao Senhor exatamente assim: lembra-te, pois, da palavra que ordenaste a Moisés teu servo, dizendo: vós transgredireis, e eu vos espalharei entre os povos, e vós vos convertereis a mim, e guardareis os meus mandamentos, e os fareis. Então, ainda que os vossos rejeitados estejam espalhados até o fim da terra, eu vos ajuntarei de lá. Neemias está dizendo: eu estou aqui porque tenho uma promessa, eu creio nesta promessa. Então pouco importa o que os outros dizem, o que pesa é o que Deus te disse. O que pesa é o que o Senhor te falou. Pastor, eu estou numa dificuldade terrível. Lembra da promessa. Está em crise? Para de ouvir muitos falatórios. Fixa na promessa. Satanás está usando a situação para te fazer esquecer do que Deus te disse. A situação está te produzindo medo. O medo te causa dúvida. A dúvida te leva à murmuração. Foi assim com Israel no deserto. Na murmuração você morre. Então se isola. Às vezes é preciso dar uma de surdo. Estou ouvindo nada. Quem se esquece do que Deus lhe prometeu é tomado pelo medo. E o medo te diz: foge, desiste, corre. E Jeová te diz: a minha palavra está de pé. Você tem uma promessa. Descansa nela. Eu concluo te dizendo que as promessas de Deus não nos isentam das lutas.
mas nos estabelece, nos dá firmeza. Eu estou vendo uma geração de crentes que só querem servir a Deus no bem bom. Aliás, eu estou vivendo inclusive uma geração de crentes que são produtores das suas próprias vitórias. Gente que estabelece toda a sua confiança em si mesmo. Na verdade, talvez em nenhuma época da história da igreja nós nos comportamos debaixo da heresia de um texto extremamente mal interpretado. Salvo engano, o Salmo 78, quando o salmista, censurando, criticando os juízes de Israel, traz uma ironia poética e diz assim: vós dizeis, vós sois deuses. Nós vivemos a geração de igreja, lamentavelmente, ludibriada por uma teologia narcisista, miserável, que nos convenceu que nós somos pequenos deuses. Não somos. Somos homens, mulheres, matéria falível, limitada. Falei com Deus um tempo desse atrás, no meio de uma crise, uma nuvem violenta. Segurei nas duas colunas da porta, dos umbrais da porta, como se eu quisesse virar Sansão e derrubar o templo. Mas segurei assim, mas a parede não caiu, irmão. Sansão derrubou um templo inteiro, eu não consegui nem derrubar a porta. Aí eu falei com Deus assim: Senhor, olha aqui para baixo, faz favor. Falei bem assim: olha aqui para baixo, faz favor. O Senhor é eterno. Aí em cima o tempo não passa. Para o Senhor tanto faz ontem quanto hoje, amanhã, mas para mim aqui embaixo não. Deixa eu lembrar para o Senhor que um dia desse eu era menino brincando de gude, e hoje eu estou cheio de cabelo branco. Então deixa eu lembrar para o Senhor, aqui embaixo o tempo está passando, vem me socorrer. O obreiro chegou para mim ali agora e me chamou: pastor, deixa eu dizer uma coisa para o senhor. Dizem que cabelo branco denuncia, né? Dizer, pois tem um na sua cabeça que está assim, ó, anunciando para todo mundo que o senhor tem cabelo branco. Eu disse: larga aí. Porque o tempo passa. Mas o que eu quero que você entenda é que as lutas virão, as batalhas virão, os sofrimentos virão. Mas Deus não prometeu? Prometeu. Mas a promessa não te livra da batalha, mas te estabelece. A promessa não te ausenta da crise, mas te sustenta nela. Promessa não é ausência de problema. Promessa é a certeza da presença de Deus. Promessa não é escudo contra a tempestade, é âncora na tempestade. Paulo tinha promessas, sofreu cadeias e prisões. José tinha promessas, sofreu calúnia e calabouço. Jó tinha promessas, viu todas as tragédias assolarem a sua vida. Paulo tinha promessa, sofreu tortura. Jesus tinha promessa, morreu na cruz. O que eu quero te dizer é que as promessas não vão te livrar das tempestades, mas vão te arrastar no meio delas, e você vai chegar do outro lado inteiro, para a glória e honra do nome de Jesus.
Se firma nas promessas. Provoca o vizinho e diz para ele: se firma nas promessas. Aquilo que Deus prometeu vai se cumprir. Não importa quanto tempo tem que Deus te prometeu, a promessa ainda está de pé. Vou repetir, só 5 irmãos responderam, ouviram. A promessa ainda está de pé. A palavra de Deus é verdadeira. Ainda que a terra esteja completamente cambaleante, o céu ainda governa a terra. Deus vai cumprir o que Ele disse. Só quem acredita ergue as mãos aos céus assim, toca o céu pela fé e diga comigo: Senhor, eu creio em todas as promessas que o Senhor me fez, e eu me rendo ao Senhor para viver